Fala galera padrão ouro, família Promedicina, Bruno Pires com vocês aqui, voltamos com mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre descobertas na medicina, hoje um tema muito legal relacionado com doenças neurodegenerativas, especificamente sobre Parkinson. Se você quer saber mais, fica até o final do vídeo, mas antes dá aquela moral pra gente, dá aquele like, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, ativa as notificações. Então chega de enrolação, bora pro vídeo, chama que vem. Gente, o Parkinson é uma das doenças neurodegenerativas. A gente tem Alzheimer, demência frontotemporal, inclusive as duas, temos vídeos aqui no canal, vocês podem depois procurar aí, Medicina da Vida Real, é coisa de série, é onde nós comentamos de demência frontotemporal e Alzheimer, a gente comentou aqui num vídeo sobre Medicina da Vida Real, vocês ficarem por dentro. Essas doenças, pessoal, pelo menos até hoje, elas não têm uma cura e não tem um tratamento eficaz que consiga mudar a história natural da doença. O que é isso, Bruno? Quando você fala esse termo, história natural da doença, o que é isso? A doença ela tem um início, né? Processos que vão acontecendo ao longo do desenvolvimento dela e um desfecho. Como é que é no Parkinson isso? Começa, né, alterações leves na transmissão de vias de dopamina do sistema nervoso central, principalmente na substância nigra e núcleos da base. Essas alterações da transmissão dopaminérgica, elas começam a alterar, né, a motricidade do paciente, então o paciente começa a exercer, né, um tremor de repouso, um tremor mais grosseiro, não é aquele tremor fino como um tremor essencial, quando a pessoa está nervosa ou quando tem uma tirotoxicose, é um tremor mais grosseiro chamado contar de moedas, a pessoa fica assim, ó, né, quando está em repouso, se ela mexer o braço, para de tremer, quando para, volta a tremer. Também gera uma alteração da marcha. No início da doença, a pessoa apresenta tipicamente a marcha dos passos miúdos, né? Ela tem uma posição um pouco mais curvada assim e ela vai andando assim, ó, tipo passos miúdos, tipo formiguinha, né? Isso no início da doença. Rola uma alteração de equilíbrio, inclusive a incidência de quedas em pacientes que têm Parkinson, ela é mais frequente do que pessoas que não têm Parkinson, independente de outros fatores. E aí, com o avançar da doença, essa alteração de tremor, claro que ela atrapalha absurdamente a qualidade de vida da pessoa, mas chega num ponto que a motricidade vai ser completamente prejudicada e aí você não tem mais tremor, mas você tem ausência de motricidade, a pessoa vai ficar acamada e aí você também começa a ter alterações cognitivas, né? A pessoa tem dificuldade também de raciocinar, no final das contas vai ter dificuldade de fala, de memória, e aí essa disfunção motora pode ficar tão severa que ela pode ter dificuldade até para deglutir, né? Aí você começa a ter que fazer alimentação via sonda, ou então colocar, né, uma GTT que a gente chama, uma gastrostomia, para fazer alimentação direto pelo estômago ou pelo jejum, enfim. Então a doença ela avança dessa maneira. Começa com uma disfunção dopaminérgica, gerando tremores grosseiros, alteração da marcha, desequilíbrio. Esses tremores vão avançando, a destruição neuronal, especificamente de vias de dopamina, ela vai ficando mais avançada, mas chega num ponto que acontece uma destruição, né, e uma neurodegeneração de várias regiões cerebrais, onde nós teremos, no final das contas, em Parkinson avançado, a ausência de motricidade e inclusive impactos cognitivos. A pessoa fica acamada e ela fica muito fragilizada, pode contrair infecções e acaba morrendo de uma outra causa, mas que o Parkinson favoreceu muito. Então hoje em dia, por exemplo, não existe um tratamento que vá frear ou alterar esse desenvolvimento da doença. Não tem. Então, a ciência, as pesquisas, né, na área da biologia, química, farmacologia, medicina, elas querem justamente achar, primeiro, quais são os fatores que estão envolvidos
nesse processo de alterações dos neurônios dopaminérgicos. Porque se a gente achar qual é a causa que gera alterações da via da dopamina, se você sabe o que causa aquela alteração, teoricamente eu sei aonde intervir para conseguir tratar, certo? Pois então, é justamente com base nessa ideia de achar a causa do problema para conseguir intervir com uma terapia mais eficaz que a gente vai comentar aqui sobre a pesquisa de hoje. Saiu uma pesquisa na revista Nature, feita pela pesquisadora Patrícia Gonzalez, aonde um modelo de um camundongo, um modelo murino, um camundongo nocaute. O que é o camundongo nocaute? Vocês que já estão por dentro dos nossos vídeos já conheceram alguns termos importantes que se usa muito no meio científico. Nocaute significa você anular a ação de um gene, certo? Então foi feita uma linhagem de camundongos nocaute especificamente para um gene que está envolvido na produção do complexo 1 da cadeia respiratória mitocondrial. Caramba, eu já vi isso na aula de biologia, inclusive com você, exatamente, ó, gente. Complexo 1 da cadeia respiratória é aquele primeiro complexo dos citocromos, onde o NAD reduzido, o NADH, deixa os elétrons para começar a cadeia respiratória, o fluxo de elétrons e a produção de ATP. Então criaram um camundongo nocaute sem a ação de um gene que está envolvido na produção de um complexo 1 mitocondrial, ou seja, todas as mitocôndrias desse camundongo, de qualquer célula, tá pessoal? De qualquer célula, não é só neurônio não, qualquer célula, elas não têm o complexo mitocondrial 1, tá? Que é o NADH oxirredutase, beleza? Esse é o complexo 1. E aí, o que aconteceu? As mitocôndrias sem o complexo 1, elas vão apresentar o complexo 2, tá? Que é o succinato desidrogenase, ele recebe o elétron diretamente do FAD reduzido, do ciclo de Krebs, o complexo 3 e o complexo 4 é a ATP sintase. Então as células conseguem ter uma vida, uma energia. Claro que com rendimento de ATP muito menor. Mas, analisando os tecidos desse camundongo, viram o seguinte, que as diversas células desse animal, elas foram danificadas porque ficaram sem o complexo 1, mas elas conseguiam manter uma certa viabilidade. Porém, especificamente, essa ação nocaute de eliminar o complexo 1 da mitocôndria nos neurônios dopaminérgicos da substância nigra e núcleos da base, ela gerou nesses camundongos um Parkinson ultra mega precoce. Ou seja, disfunções dopaminérgicas em fases superiniciais da vida. E justamente isso mostrou que no desenvolvimento do Parkinson, de alterações da transmissão de dopamina por esses neurônios, uma causa muito importante é a disfunção mitocondrial. Mas disfunção mitocondrial em que parte? No complexo 1 da cadeia respiratória. Então essa descoberta ela é muito importante porque, sabendo especificamente a causa de um problema, a intervenção terapêutica pode ser mais eficaz. Então essa é uma descoberta muito interessante. Eu espero que consigam avançar ainda mais nessas pesquisas, nesses processos, porque lembro a vocês que essas doenças não têm cura e não existe até hoje fármaco que mude a história natural delas. Então uma descoberta muito interessante, disfunção mitocondrial, especificamente no complexo 1 da cadeia respiratória, está envolvida na disfunção dopaminérgica dos neurônios, da substância nigra, núcleos da base e a base fisiopatológica do parkinsonismo. Muito bacana, espero que tenham gostado, fica ligado, vai ter muito mais vídeo bacana para vocês aqui. Vejo você nos próximos, até lá, tchau!